Olá, estamos mais uma vez aqui em nosso canal no YouTube e hoje nós iremos fazer mais uma reflexão que tem algum tipo de relação com a busca da verdade e com a investigação filosófica sadia. Lembrando sempre que o ato de filosofar, a arte de filosofar, eu chamo de arte filosófica, não tem limites no que se refere ao conteúdo investigativo, aquilo que se estuda ou aquilo que se questiona. Todos os temas são importantes, na medida em que estes podem fornecer novos elementos de compreensão para a vida do ser humano na Terra. Assim dizendo, eu vou procurar falar hoje sobre um tema relacionado com o ocultismo, com a ciência esotérica, que tem a ver com os mundos subterrâneos. E de uma obra, basicamente, não vou, obviamente, falar aprofundadamente sobre a obra, mas eu vou tecer a premissa básica dela, né? The Coming Race, a Raça Futura, de Edward Byron Lytton, né? Ou Buller Lytton, que no século XVIII produziu essa obra, né? E fala justamente de uma comunidade de seres intraterrenos vivendo no mundo subterrâneo. E aqui a gente precisa fazer uma relação com as notícias que se tem hoje em dia sobre determinadas civilizações antigas que falavam de algumas comunidades de seres e raças que não eram exatamente humanas, vivendo na Terra, mas que tinham acesso a um mundo que se situava abaixo da superfície e que nesse mundo ou nessa realidade ou nessa comunidade, esses seres que não eram exatamente humanos produzia determinados efeitos ou interagia com o humano da Terra, levando a este a, digamos assim, se influenciar demasiadamente por esses seres estranhos. Isso repousa para mais de 20, 30, 40, 50, 60 mil anos. E de forma mais recente, 12, 14, 15 mil anos, haja visto aquilo que está registrado sobre a civilização Atlante, nos textos platônicos, no Timeu e no Critias, que tratam desse tema. Platão faz menção à Atlântida, não só nesse período, mas num período muito mais extenso, e também, de forma codificada, ele trata sobre a existência daquilo que se chama da tradição Kumarikandam, ou dos lemurianos, a civilização da Lemúria. Mas qual é a razão de ser da nossa reflexão de hoje? É procurar observar que esse mundo subterrâneo, com esses seres que estão lá, entre aspas, vivendo, para não dizer outro termo, talvez pesado, ou falar que esses seres podem até estar presos sem conseguir sair dessas realidades, ou dessa realidade subterrânea. Esses seres não são de fato oriundos da Terra, pertencem a outras realidades planetárias. E quando eu me refiro ao fato de um mundo subterrâneo, é preciso também aqui observar dois elementos. Primeiro, um aspecto esotérico, o aspecto abstrato, o aspecto relacionado ao arquétipo. Mundo subterrâneo também, essa frase, esse nome, esse termo, precisa ser compreendido também sob a perspectiva de uma realidade interna, subjetiva, de uma realidade distinta da realidade externa, humana, tangente, de uma realidade aparente. Mas os mundos subterrâneos também são mundos, de fato, efetivamente, que podem ser compreendidos como abaixo da superfície terrestre. É importante colocar essa visão arquetípica, esotérica, oculta, iniciática até, e a visão mais exotérica, mas não menos importante do que a primeira, porque se nós quisermos efetivamente tratar desse tema com o aspecto filosófico que ele merece, e qualquer tema
que tenha uma importância para a investigação filosófica precisa ser observado com o mais variado número de lentes possíveis, ou possível, esse tema dos mundos subterrâneos merece a nossa atenção. No livro em foco, The Coming Race, de Edward Leeton, ele trata de uma comunidade de seres que, em tese, seria mais avançada, que é a humanidade da superfície, que nós aqui. E aqui eu já lanço uma primeira crítica construtiva e salutar. Parece que a coisa não seria bem assim. Esses seres de fato existem nessa realidade, mas eles estariam, na verdade, aprendendo com a sociedade humana a desenvolver certos aspectos, especialmente no campo ético e no campo da inter-relação pessoal. Porém, os seres descritos por Leeton na obra são categorizados como figuras educadas, figuras polidas, e essa civilização que existe no mundo subterrâneo, na realidade abaixo da superfície, seria dotada de um avanço científico-tecnológico muito além da nossa condição atual. Aqui eu concordo com Leeton. O tipo de cérebro que caracteriza essa comunidade de seres, que não é tão populosa assim como se descreve no livro, é mais escassa, é mais esporádica, são núcleos vivendo na parte interna do planeta. Isso é estranho de se dizer, mas parece que as investigações apontam para esse aspecto, e quando eu falo investigações, são de todos os grandes pensadores que se voltaram e se debruçaram sobre esse tipo de tema. Essa comunidade de seres, amplamente evoluída sob a égide tecnológica, estaria na iminência de aparecer aos homens de superfície nos próximos decênios. Mas por que razão? Isso é assunto para um outro vídeo que nós iremos tratar. Vocês vão ficar um pouquinho curiosos. Mas o que nós tentaremos aqui nos dedicar é a existência de um mundo subterrâneo efetivo e quais as implicações disso para nós. Nós que nos achamos os donos da vida, ou que a ciência pelo menos diz que só existe vida na Terra, as religiões também corroboram com o fato de que o mundo foi privilegiado por Deus. Tanto ciência quanto religião aqui nesse quesito declinam as suas perspectivas e se equivocam. Se nós nos devotarmos ao estudo profundo da psique, da consciência, dos vários níveis de consciência que permeiam a condição humana e também dos vários níveis vibratórios, nós poderíamos fazer as seguintes perguntas. Qual é o elemento impeditivo que seria um óbice para a existência de seres dotados de consciência que também não fossem humanos? Se existem seres vivendo abaixo da superfície, por que não também levarmos a sério a existência de seres vivendo fora da Terra? O raciocínio se aplica para esses dois aspectos de forma igualitária. O mundo subterrâneo deve ser compreendido, sim, como um elemento a ser levado muito a sério. No Vishnu Purana, na doutrina secreta, confeccionada por Helena Petrovna Blavatsky, no Kurma Purana, e salvo engano meu, em uma outra obra chamada o Shiva Purana, fala-se da existência de seres metade humanos e metade serpente. Esses seres se esconderam, fugiram, se protegeram de certos processos que ocorriam aqui na superfície da Terra, segundo notícias que a espiritualidade detém. Esses seres se esconderam na superfície abaixo da superfície da Terra há 12, 13, 14, 15, 16, 18 mil anos atrás, em função de vários fatores, desde fatores de fato naturais, com a questão dos vários cataclismas que aqui ocorreram naquele período, mas também
em função de seres que vieram de outras realidades planetárias e aqui guerreavam, digladiavam com os seres que aqui já estavam e que também não eram apenas humanos. O que eu estou aqui lhes dizendo pertence ao conteúdo, a um contexto cultural e filosófico muito antigo. Não é produto de informações recentes e nem muito menos é produto da minha imaginação. Vamos pesquisar. Se isso de fato corresponder à verdade, a Terra foi palco num período recente ou não tão recente assim, de figuras humanas que queriam ter como prêmio uma raça incipiente, a humana, e o nosso planeta, dotado de uma biodiversidade fantástica. Esses seres que vivem no mundo subterrâneo, com características genéticas distintas, cabeça de serpente, corpo humano, cabeça com chifres, com cauda, com isso ou com aquilo, também seriam em tese dotados de uma proto-racionalidade ou de uma proto-emoção, mas não do nível de complexidade que nós humanos aqui da superfície atingimos. E se isso de fato for verdade? Quais as implicações, se num futuro não tão distante assim, a humanidade perceber de uma forma objetiva seres vindos de fora e seres desses mundos intraterrenos emergindo das suas regiões infrasuperficiais, né? As implicações são muitas e o assunto é sério, porque nas próximas décadas, talvez meses, talvez anos, talvez semanas, talvez dias, nós tenhamos um contato efetivo com seres que não são exatamente humanos. O que seria chamado do primeiro grande contato oficial da nossa civilização com seres extra e intraterrenos. Você já parou para pensar quais as consequências disso? Para a nossa história, para a nossa cultura, para as religiões, para a ciência, para a filosofia, para tudo aquilo que conhecemos? Você acha que esse tipo de assunto não merece ser levado a sério? Você acha que esse tipo de assunto é mais um assunto pueril para distrair as pessoas? É mais uma teoria conspiratória? Aliás, precisamos refletir com muita criticidade, mas com muita criticidade mesmo, essas teorias conspiratórias em voga na atualidade. A atitude filosófica é criticar para compreender e não aceitar cegamente nada. Eu vou gravar um outro vídeo estendendo sobre esse tema dos mundos subterrâneos. Vou ficar por aqui, mas eu peço a reflexão de você. Peço que você reflita com muita cuidado e leve a sério. Seria possível existir seres agora, nesse momento, abaixo da superfície, dotado com algum grau de consciência que não seja exatamente humano? Será isso possível? Será isso viável ser devidamente estudado, refletido? Peço que você faça essa pergunta, essa reflexão para você mesmo. De fato, os tempos são chegados, notícias desencontradas se avolumam e se expressam a cada instante. Estamos num torvelinho, num turbilhão de informações e de egrégoras que se digladiam agora o tempo todo. Estamos numa transição planetária. Egrégora é um conjunto de formas mentais que criam a unidade de pensamento. As religiões têm as suas egrégoras, cada um de nós e as coletividades humanas têm as suas egrégoras. É um conjunto de formas de pensamento. Tudo isso está em jogo na atualidade. Estamos no meio da travessia, no meio da transição planetária, que irá repercutir em todas as áreas da civilização humana. Vamos pensar sobre isso. Vamos pensar sobre a existência de um mundo subterrâneo. No próximo vídeo, eu vou aprofundar sobre esse tema e vou pedir a você mais uma vez que reflita junto comigo. Até lá.